Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje vou colocar aqui, né, fazer uma revisão aí da disciplina de produção gráfica, e eu trouxe um material aqui que depois eu vou compartilhar com vocês, tá? Onde começa desde a história da produção gráfica, né, origem e revolução de Gutenberg aí, né, que foram as primeiras aulas que eu fui passando para vocês, e uma questão mais histórica. É importante entender esses períodos aí, né, por exemplo, quando fala que séculos 16 a 18, né, onde vem a questão da Revolução Industrial, começa a expandir essas técnicas de impressão. Então isso começa desde o século XV, né, onde ele criou, né, essa prensa, e ele permitiu a reprodução em larga escala de textos e imagens, possibilitando a popularização do conhecimento dos livros. Então, assim, com isso, né, depois aí vem o Renascimento e tal, e todo o contexto histórico, ele vai de acordo com a revolução tecnológica também. Então, quanto mais vai expandindo, né, hoje a gente vê aí que tem a tecnologia, que ela está bem à frente aí de várias formas de impressão, né, como a gente já viu aí em vários suportes. Então, com a produção gráfica, né, ela vai acompanhando todo essa mudança social, comercial também, né, e econômica. Revolução industrial, mecanização da impressão, e aí vem, né, no século XIX ali e tal, a revolução industrial, onde tem a invenção da prensa cilíndrica, que ela acelera aí, né, a impressão em comparação às prensas manuais, onde tinha que ficar trocando ali os tipos, né. Surgimento da prensa rotativa, capaz de imprimir em alta velocidade grandes volumes, e com isso vai contribuindo também com a divulgação em massa desses dessas do acesso à comunicação também, né. Hoje em dia a gente tem aí a internet, às vezes notícias do outro lado do mundo aí em tempo real, imagina naquela época que não tinha, né, e a leitura, o acesso à escrita era um pouco difícil, né, numa questão de massa, e com isso foi aumentando cada vez mais, né. Desenvolvimento da litografia, baseada em processos químicos, permitindo maior detalhamento e impressão em cores. Então já começa a entrar aí também um pouquinho a questão da imagem, a questão das cores, a definição da imagem, né. Introdução da fotografia e técnicas como fotogravura, que popularizaram a impressão em imagens com realismo, né, quando eu falei da definição da imagem nesse sentido, da impressão de imagens, né, com realismo, então você consegue visualizar muito melhor ainda, né, o que o texto diz ali. Invenção da linotipia, monotipia, máquinas que automatizaram a composição tipográfica, agilizando a produção editorial. Então, com essa agilidade, foi até, assim, muito mais fácil a produção editorial também ampliar. Essas inovações possibilitaram a produção em massa de livros, jornais e revistas, facilitando o acesso à informação para as massas e impulsionando o crescimento dos mercados editoriais. Então, é o que eu digo aí, né? Quanto mais você vai acelerando os processos, as técnicas, isso dá mais oportunidade de você criar produtos aí no caso, né, os livros, os jornais, as revistas, então tudo isso vai acompanhando, como eu disse, essa, situação, revolução econômica aí. No século XX, automação e primeiros passos da computação gráfica. Então, todos esses recursos eram recursos manuais, que eles aceleravam a produção, né, não deixa de ser uma tecnologia também, tá, mas aqui entra a questão da computação gráfica, né, no século XX aí o avanço tecnológico, ainda aumenta mais ainda a produção em larga escala. A impressão offset tornou-se o padrão mundial para grandes tiragens, utilizando chapas metálicas e cilindros de borracha para transferir tinta com alta qualidade e velocidade. Na metade do século, surgiram os primeiros sistemas de fotocomposição, substituindo métodos manuais por processos mecânicos automatizados. Na década de 80, a chegada da computação gráfica revolucionou o design e a produção gráfica com softwares para criação e layout,
como Adobe Illustrator, Photoshop e o uso de linguagem PostScript. Então, né, você vê aí que tem, a partir do século XX, essas questões do avanço tecnológico, né, onde se tem ali os processos mecânicos, né, eles se tornam mais automatizados nessa questão de impressão. E na década de 80, começa a vir os softwares de produção gráfica, onde se tem aí, né, a contribuição para a criação de layout e tal. A era digital, que é o final do século XX, século XXI, com a popularização dos computadores e impressoras digitais. A impressão eliminou A impressão digital, no caso, né, eliminou a necessidade de chapas, possibilitando a produção sob demanda e tiragens personalizadas. Então, com isso também acaba diminuindo o espaço físico de grandes gráficas, ela se torna também não só um domínio de grandes empresas, né, às vezes as pequenas empresas aí começam a ter acesso a essa questão de produção gráfica e permite aí, né, as tiragens personalizadas, talvez até em quantidades menores, como acontece hoje. Sofisticados sistemas de cores, então aumenta também aí, além da definição, aumenta a qualidade, né, e a questão da maior fidelidade cromática para as imagens. Então eles se tornaram o fluxo, né, esses processos digitais, eles tornaram o fluxo de produção acelerado, integraram as atividades de criação, pré-impressão, impressão e pós-impressão. Com isso, né, na disseminação da internet e do mercado digital, amplia-se as possibilidades de comercialização e customização, inserindo a produção gráfica em um ambiente multimídia. Como eu disse aí, né? Atualmente ela é um campo híbrido, que ela vai unir tanto técnicas tradicionais e digitais, ainda existem hoje técnicas e empresas que fazem a questão do offset, né? Não só temos os digitais, mas elas convivem bem juntas aí. E agora aqui, a gente tem um pouco sobre os tipos de impressão na produção gráfica, da origem à era digital. A tipografia, né, ela é um sistema mecânico de impressão criado por Gutenberg, com sua prensa móvel em 1455, né? Então ela consiste na utilização de tipos móveis de metal em alto relevo, que são entintados e pressionados no papel, é como se fosse um carimbo, né? Ela permitiu assim a produção em massa de livros, jornais e documentos. Antes era preciso pegar esses tipos e montar a frase, montar o que fosse o que, né, o que seria impresso ali, para que isso pudesse, após o entintamento, estar colocando no papel. A flexografia, ela é um processo de impressão, onde a imagem também está em alto relevo, em um cilindro de borracha ou polímero flexível. E ele utiliza tintas de secagem rápida. Deixa eu passar o slide aqui. Então ele serve para imprimir embalagens flexíveis, né, como o próprio nome diz aí, flexografia, em substratos, como plásticos e papel, tá? Substratos, quando fala essa palavra, está relacionada ao material a ser impresso, onde vai ser impresso. Offset, baseada no princípio da repulsão entre água e óleo. Impressão offset, ela vai usar as chapas metálicas planas, que transferem a tinta a um cilindro de borracha e deste para o papel, configurando uma impressão indireta, porque é preciso ali de uma matriz ali, né? O ideal para grandes tiragens com alta qualidade, de reprodução, cores e detalhes. Então, ele é um dos processos, quando se faz em alta definição também, né, na época aí, usava offset. A serigrafia, que é o método também que ele vai utilizar uma matriz, e tem a tinta como transferência. São impressões aí como essas camisas em silk, né, que vocês estão mais acostumados a identificar. A tampografia, né, a impressão indireta, onde a imagem em baixo relevo, ela é transferida a um clichê para o suporte,
por meio de um tampão de silicone flexível que permite a impressão em superfícies irregulares e tridimensionais. É usado para impressão, né, em objetos pequenos e formatos complexos, como canetas e brindes. Impressão digital, ela elimina a etapa, né, dessas criações das matrizes, das chapas, imprime diretamente do arquivo digital, que foi feito no software, que foi feito no computador, para o suporte, para o papel, para o tecido, e oferece flexibilidade para personalizar. Espera aí que voltou aqui. Essa flexibilidade para personalização. Tá? A impressão em rotogravura e outras técnicas, a rotogravura é um processo que ele grava em cilindro usado, né, para revista, embalagem, rótulos com alta qualidade para imagens contínuas. Técnicas como a impressão a laser, jato de tinta também foram adaptadas. Então, todos esses estilos de impressão, vocês, né, em uma pesquisa mais aprofundada aí, vocês podem pedir alguns vídeos que mostrem esses processos de impressão, tá? Agora aqui vamos falar sobre os modelos de cores na produção gráfica, uma revisão também, né, do que eu já mostrei. CMYK, ciano, magenta, amarelo e preto. O uso aí é o padrão para offset, ou seja, o CMYK é a impressão em alta qualidade, é a impressão da matéria, da tinta, né? Funcionamento, ele é um sistema subtrativo. Quando a gente tem um sistema de cores, a gente tem o sistema aditivo, que é o RGB, e tem o sistema subtrativo, que é o CMYK, tá? Onde ele vem aí relacionado ao pigmento. É um sistema que as cores são criadas através da mistura de tintas, né? Dessas cores aí, do ciano, magenta, amarelo e preto. Quando elas combinam, né? Elas produzem aí as cores visíveis ao olho humano. As vantagens, né? Economia de tinta, ampla compatibilidade, compatível com equipamentos comuns de impressão. E as limitações, não conseguem produzir cores, por exemplo, especialmente em tons muito saturados ou metálicos. Geralmente fica quando se imprime, né, isso na impressora, você consegue através de efeitos, texturas visuais, mas não como tinta. O Pantone, ele tem cores exatas aí, né, para uso de cores exatas. Você tem a numeração, você tem o código, a reprodução disso você vai repetir a receita ali a partir daquele código da cor. Então, é necessário aí, né, que tenha essa cor em diferentes materiais e impressões também. E para cada material impressão, se tem um código de cor. Funcionamento, né, o sistema proprietário com cores pré-definidas e numeradas, disponíveis em guias físicos. Se você procurar na internet, guia Pantone, cartela Pantone, consegue comprar, destacar. Eu lembro que já trabalhei numa confecção de jeans, e quando ia para a lavanderia, a gente geralmente tinha essa cartela, e para um tecido cru, né, branco, e que fosse tingir, a gente teria que mandar esse Pantone para a lavanderia para seguir o mesmo padrão que a gente procura. As vantagens, né, precisa ser cor exata, reproduz cores metálicas, fluorescentes e cores especiais, tanto que tem cartelas das metálicas, cartelas fluorescentes, ferramentas, software Pantone Connect, que ele facilita a consulta e uso em projetos digitais. Então, eu já usei também o aplicativo Pantone Studio no celular, que você consegue ali colocar uma imagem e a partir dessa imagem você tem a cartela de cor também. Então é bem interessante. O sistema de cor RGB, né? Ele é utilizado para telas, para monitor, televisor, internet, celular. E ele não é muito recomendado para impressão, porque é um sistema aditivo, mas com a impressão digital isso acaba tendo um sRGB aí, um outro sistema que ele ainda deixa as cores um pouco mais fortes, as cores vibrantes. Funcionamento, né? Elas são criadas através de uma mistura de luz emitida por pixels. E aí essa combinação a máxima, se você ligar uma cor vermelha, ciano,
vermelho, azul e verde, unindo a máxima saturação dessas cores aí, a máxima luz emitida, você vai ter o branco. Se também colocar esse experimento aí, mostra o experimento das cores primárias do RGB no YouTube, você consegue ver essa reação aí, né, visual. Então, essa gestão, né, essas cores na produção gráfica é muito importante entender e explicar para o cliente, principalmente às vezes, essa diferença de cores, porque geralmente quando o cliente vê na tela uma cor, ele acha que vai ser impresso idêntico ali. Então, tem que explicar que são visualizações diferentes, né? São substratos diferentes, formas de impressão. Gestão de cores na produção gráfica, ela envolve a calibração de monitores, impressoras, uso de perfis ICC para garantir a fidelidade no trânsito de cores e dispositivos, converter os arquivos RGB para CMYK para a fase de pré-impressão, escolher o sistema Pantone para cores específicas. Então aqui, né, todo esse cuidado, o que é indicado é que tenha uma prova gráfica do que foi impresso, para que não haja surpresas depois em relação a uma tiragem grande e não tenha desperdício de material, de trabalho, e saia errado mesmo essa produção. Então, é importante acompanhar esse processo desde o início, desde a conversa do briefing com o cliente até a entrega de prova ou de um modelo, de um protótipo desse produto. Fechamento de arquivo, né, é a etapa final aí da produção gráfica, como eu mostrei em vários sites, que eles já dão um gabarito para ser feito, e ali tem toda a orientação também de fechamento de arquivo, onde se deve preocupar também desde o início como será esse fechamento por causa da sangria, que é o espaço ali que você vai deixar de folga, por exemplo, um cartão de visita, você vai deixar ali meio, né, 5 milímetros ali de folga de arestas ali, para que no corte não possa pegar a última letrinha do nome que ficou encostada na beirada do arquivo. Então não é indicado também escrever textos muito nas laterais ali. Então o que tem que se preocupar aí na questão do fechamento de arquivo, né? O formato, que geralmente é o PDF barra X1A, né, que ele coloca aí todas as informações, imagens e transparência achatada, ou seja, ele tira ele comprime ali, né, todos os efeitos, como se ele virasse um JPEG ali, sem perda, e fica mais fiel para compatibilizar mais com os sistemas, e ele é mais compatível também com os sistemas de impressão. Atenção na resolução e ampliação do arquivo, da impressão em relação à resolução. Então, vamos supor, é diferente uma resolução para um arquivo pequeno para um que vai fazer uma empena de um prédio, por exemplo. Então, tem que prestar muita atenção nessa questão da resolução. Como eu disse aqui, a sangria, as margens de segurança, né? Geralmente aqui, para certos lugares, 3 milímetros, 5 milímetros, e a margem de segurança interna aí, essa sangria, como mostrei lá naqueles arquivos da Zap Gráfica, né? Como exemplo aí, tem a margem de segurança e a sangria. Os perfis de cores também, que às vezes você pega o arquivo, começa ele todo no RGB, mas ele vai ser impresso, e aí essa cor ela fica um pouco menos vibrante. Então tem que conferir isso daí ou transformar antes. Limpeza do arquivo, né, quando se pega esse gabarito aí, remover as guias, os grids, objetos não visíveis. Por exemplo, no CorelDRAW tem uma ação lá que é você ver em aramado, que você vê os contornos, né? Ou ver objeto que às vezes ficou fora da sua área de trabalho ali, fora da área de impressão, e ele está meio escondido, isso pode afetar na hora do fechamento do arquivo ali. Então, conferir tudo que está em volta ali do arquivo que foi trabalhado. As fontes, né? Elas devem estar incorporadas ou convertidas em curvas,
para garantir que sejam exibidas e impressas corretamente. Então, é importante ter essas fontes convertidas em curva, ou seja, em formas, né? Ela deixa de ter ali a tipografia específica, que o cliente, na hora que abriu a gráfica, tem que ter essa tipografia, e você transforma ela em desenho. Transformar em curva é isso. Processo resumido para fechar o arquivo, então é sempre bom fazer um check-in, né? Revisar o arquivo para correção de erros, ortografia e layout. Geralmente eu gosto de imprimir, mesmo que seja num jato de tinta, que não seja tão fiel, mas para ler, ou pedir outra pessoa para ler, porque sempre aparece um errinho na hora que imprimo. Verificar a sangria, margens e marca de corte, converter todas as fontes em curva, ajustar cores para CMYK, exportar em PDF X1A, com configuração de alta qualidade e incorporação total, conferir arquivo final em um visualizador de PDF antes do envio. Então, aqui, fala que fechar o arquivo adequadamente é fundamental para evitar retrabalhos, atrasos e garantir um produto final com qualidade profissional. Como eu disse aqui, muitas gráficas, né, elas disponibilizam guias e templates para ajudar nessa etapa. E elas também colocam vídeos explicativos, blogs específicos explicando. Então, a produção gráfica, ela está em constante atualização. Né? A gente tem a história, a gente tem esses estudos, mas para quem trabalha na área, para quem vai trabalhar na área, é importante que esteja sempre atualizado. Porque, como vocês viram aqui, as técnicas de impressão, elas vão mudando, elas vão progredindo, elas vão acompanhando o avanço econômico, tecnológico e social. Então, é importante prestar atenção em todos esses aspectos aí, tá? Aqui nesse final, eu peguei algumas, como se fossem tipos de exercício com perguntas e respostas, né? Qual foi a importância da prensa móvel de Gutenberg, né, para a produção gráfica? Então tem a pergunta e a resposta. Quais os principais tipos de impressão utilizados no início até hoje? E com isso, gente, com essas perguntas e respostas aqui, eu vou acabar também mandando para vocês o arquivo. Eu vou ver se eu gravo ou coloco o arquivo do gabarito aqui, ou se eu coloco aqui para vocês também. Como funciona o modelo CMYK? Para que serve o sistema Pantone? Então, se você pensar bem, foi tudo que eu fui falando aqui. O que é fechamento de arquivo em produção gráfica? Quais são os cuidados? Então, na atividade, na prova, né, ou outro concurso, que vocês forem fazer, ENAD, isso vem em forma de texto, isso vem em forma de verdadeiro ou falso, isso vem em forma de marca correta. Então, sabendo o conceito, fica mais fácil, né? Entendendo o processo ali, o que é sangria, explica o conceito de impressão em relevo, né? Qual a diferença entre impressão direta e indireta? Na direta, né, a tinta vai diretamente ao suporte, na indireta, como offset, ela passa por um cilindro intermediário, ou seja, de uma matriz. O que é DPI? Descreva o que é uma matriz em serigrafia. Essa matriz, né, a tela ali, ou stencil, ela pode ser construída, ela é toda manual. Para que serve a prova de cor? Né, garante aí a fidelidade cromática na impressão final. O que significa rasterização? É o processo de converter imagens editoriais ou texto em uma imagem, né, bitmap ou pix para impressão. O termo para impressão, e aqui tem outro bloco aqui de perguntas e respostas que dá para ler, estudar e entender bem aqui, né, algumas perguntas aqui. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu fechar essa visualização. Essa tela aqui. Eu espero que tenha dado certo essa gravação. Acho que sim. E eu vou tentar adicionar aqui. Deixa eu ver se o que está aparecendo aqui. Vou encerrar essa parte e qualquer coisa eu vou mandar um segundo vídeo aí. Deixa eu ver aqui, porque parece que o palco ficou isso.
Vou remover esse arquivo e vou tentar colocar aqui para vocês um outro material. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui um outro material. Que foi aí, né, enviado aí como simulado 2. Que foi o simulado 2 que vocês fizeram. E só para exemplificar aí, né, as perguntas, às vezes, elas vêm de uma forma mais, para você pensar e analisar, mas eles são de forma bem tranquila aqui. Deixa eu ver se eu tenho o gabarito deles aqui. Se eu não tiver, eu passo para vocês aí. Eu passo o simulado também com o gabarito, tá bom? E conforme for, eu gravo outro vídeo para vocês. Boa prova e até mais.